Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar em uso capião. Mas você sabe quais são os requisitos desse direito e para o que serve? Você sabia que você pode ter a posse de um imóvel e não ser proprietário? E ao contrário, ser proprietário e não ter a posse? Posse é um direito, propriedade é outro. É possuidor aquele que exerce os atos de posse em relação a um determinado bem. Por exemplo, você mora em São Paulo, mas tem um imóvel no Rio de Janeiro. E nesse imóvel no Rio, mesmo sem residir lá, você cuida da limpeza do terreno, mantém a divisa limpa e visível, plantou algumas árvores, até está construindo uma pequena casinha naquele local. Esses são alguns exemplos de atos de posse. O mais importante nesses casos é que, mesmo sem o documento da propriedade, os vizinhos o reconhecem como se proprietário fosse. Já a propriedade é um direito real, adquirido por meio de um ato formal, documentado. É um direito oponível a qualquer pessoa, quando o imóvel tem matrícula no cartório de registro de imóveis e está registrado em seu nome. Você pode ser proprietário e não exercer os atos de posse. Você mora em São Paulo e comprou um imóvel no Rio de Janeiro há pelo menos 10 anos e não visita nesse mesmo período. Esse imóvel, se ninguém o possuir nesse período, continua sendo sua propriedade. Ainda que superficialmente, agora você sabe a diferença entre posse e propriedade. Então, se você é possuidor de um imóvel, esse vídeo é para você. Pelo menos aqui na região onde eu moro, no litoral norte de São Paulo, a maioria dos imóveis é adquirido pela posse. Quando você compra um imóvel de posse, normalmente faz por meio de um contrato de cessão de direitos possessórios. Muitas vezes você não comprou o imóvel, mas apenas passou a possuí-lo a partir de uma determinada data. Saiba que para esses dois últimos exemplos que eu acabei de falar, você pode ajuizar uma ação de uso capião para regularizar o imóvel. Se você preencher alguns requisitos legais e juntar alguns documentos obrigatórios, você pode adquirir a propriedade por meio da ação de uso capião. Lembre-se que se você tem apenas a posse de um imóvel, ela pode ser contestada a qualquer momento. Mas se você tem a propriedade, você tem uma proteção muito maior. Outro fato que chama bastante atenção é a valorização do imóvel devidamente regularizado e documentado. Ele tem um valor de mercado superior de no mínimo 50% a mais do que um imóvel de posse. Não importa a região em que o seu imóvel esteja localizado. Preenchendo os requisitos legais, você pode ajuizar uma ação de uso capião e passar a ter a propriedade desse bem. Para saber mais se você tem direito a ajuizar uma ação de uso capião, procure um advogado com experiência nessa área, que certamente ele lhe dará mais informações. Obrigado e até o próximo encontro.